Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos. Numerosa multidão, como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduzia, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. Jesus restituiu a sua mãe e todos ficaram possuídos de temor e glorificava a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo, e esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha só a história dessa mulher, uma história muito triste. Essa senhora aqui, ela já tinha perdido o seu esposo, aí restava o filho. Aí o filho vem, morre e ela fica só. Agora imagina o desespero dessa mulher, porque a esperança dela estava no filho. Agora ela já não tinha um filho, e aonde estava a esperança dela? Ela estava se sentindo desesperada. Talvez que ela nem contava, porque quando a gente está desesperado, a gente nem pensa em outra coisa. A gente não tem cabeça para pensar em uma possibilidade de algo melhor. Aí não, a gente só pensa naquele desespero, só olha para a tribulação. A única coisa que a gente vê na nossa frente é a tribulação. Nessa hora a fé evapora como uma água fervendo. Essa hora, por mais que as pessoas cheguem perto de nós para dizer alguma coisa, mas a gente está vendo, é o que a gente está vendo ali. A gente não escuta por escutar, mas a angústia é terrível. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por essa situação. Mas a minha mãe dizia que perder um filho é pior do que perder um pai ou a mãe falecer. Ela disse que a dor de perder um filho é como se tivesse tirado o coração sem anestesia de dentro da pessoa, que é uma dor terrível. Agora imagina, aquela mulher, eu estou sem nada agora, a multidão ali acompanhando ela, e ela chorando, sendo aparada por alguém, quase não sai, né? Um segurava de um lado, outro do outro, e ela ali no desespero. Ela não contava que Jesus estava ali logo na frente para arrancar aquela dor dela, para transformar aquela dor dela, o choro em alegria, o desespero em canto de júbilo. É, tirar aquela tristeza que estava indo para ser enterrada e transformar em alegria, e todo aquele desespero, fazer um banquete e fazer uma festa para comemorar. Sabe, às vezes a gente conta para as pessoas que está assim em desespero, a gente fala assim, olha, tenha fé, Deus vai te restituir, Deus vai te dar vitória. Aí com qualquer pessoa pode acontecer isso. A gente olha para um lado e olha para o outro. Mas como? Como que Deus vai fazer isso? Já morreu, já não tem mais jeito, já faz 4 dias, já faz 3 dias. O médico já falou que não tem mais jeito. Aí a gente vai.
Aí eu sei por que tu tá falando isso. Tu tá falando isso só para me consolar, né? Quer dizer, eu vou contar aqui um testemunho para vocês. Só que não é uma história de falecimento, é só para ajudar a, a entender mais a história. A minha filha, eu tenho só uma filha. Eu tenho três filhos e uma filha. E essa minha filha nasceu de 7 meses. Nasceu com 2,6 kg. Aí fica no hospital ali, ficou 19 dias na incubadora. Quando eu fui buscar no hospital, quando eu cheguei em casa do hospital, as pessoas diziam assim para mim: ah, criança que nasce de 7 meses, que fica no hospital, quando chega lá, talvez as pessoas já falou assim, tu chega lá e diz, cadê meu filho? Teu filho? Às vezes eles enterram que não dá nem notícia para os pais e para a família. Não, aí eu fiquei desesperada. Falei, vou para o hospital agora. Eu tinha feito cesárea, eu vou para o hospital agora buscar minha filha. Eu assino um termo, assino qualquer coisa, mas vou buscar. E aí tu imagina, o quarto lá tudo arrumado, esperando o bebê chegar. E o bebê no hospital. Quando eu cheguei lá, falei com o médico, vim buscar minha filha. O médico disse, mãe, ela está tomando banho de luz. Se você tirar esse bebê de lá da incubadora, quando chegar na porta do hospital, ele morre. Falei, morre não, quero levar minha filha agora comigo. Só sai daqui com ela. O doutor falou, nem se você trouxer a Polícia Federal, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tudo, eu não deixo tu tirar ela daqui. Aí foi conversando comigo, dizendo, eu falei, porque eu já ouvi tanta coisa que já falaram para mim. Ele falou, mãe, isso não vai acontecer. Tu vai vir buscar daqui a 5 dias, tu vem buscar tua filha e ela vai bem para casa, recuperada, o pulmãozinho bom, entendeu? Aí, tá bom, voltei para casa. Aí, quando eu chego em casa, chegou o dia de buscar ela, fui buscar ela. Eu enrolei ela numa toalha de banho grande, enrolei um monte de coisa para poder fazer volume para segurar. E eu parecia que ia quebrar. E quem disse que eu dava banho? Não dava banho, não. Aí tinha uma amiga, que essa amiga, sabe, graças a Deus, Deus coloca muitas pessoas boas na minha vida. Essa amiga, para mim, é uma amiga, irmã, companheira. Ela cuidou de mim desde o primeiro dia da gravidez, que eu tinha um enjoo que faltava morrer. Ela que fazia comida, era assim, tudo ela. E quando a minha bebê chegou do hospital, ela que dava banho. Aí um dia ela estava dando banho. Só aquela, sabe aquela ranzinha com aquelas perninhas assim, só osso, assim que era. Mas aquele olho vivo assim, aí ela ficou olhando assim. Aí eu falei, por que tu tá olhando desse jeito para ela? Tu tá dizendo que a minha filha vai morrer, não é? Ela, não, eu não estou dizendo. Eu falei, tu tá dizendo porque eu consigo ler na tua cara, aí no teu olho, que tu tá dizendo. E eu te digo que ela não vai morrer. Olha pro olho dela, viva. Tem vida no olho dela, tem vida, muita vida no olho dela. E morreu, Francisca, a tua filha? Não, minha filha tá viva, para um regular Senhor Jesus. Hoje ela tem 2 filhos. Um nasceu prematuro também. Um chama Noah e o outro chama Luca. São mais bênçãos, meus netos. Mas na hora eu só olhava para aquele tormento, porque alguém dizia, vai morrer, não vai buscar ela, porque se deixar lá, vai morrer. Agora, tu imagina, não estava morto, só dizia que ia morrer. Tu imagina, eu já fiquei desesperada. Agora, tu imagina essa mãe. Essa mãe, meu marido já foi. Agora meu filho, meu Deus, tem miséria. Ainda bem que ela clamava. Bom, não está escrito que ela clamava, não. Mas tem certeza, ela ia clamar por quem? É por Deus. Nessa hora, até o incrédulo, até o ateu, clama por Deus nessa hora. Ele diz, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ressuscita o meu filho, ressuscita a minha filha. Eu não sei se a viúva clamou porque não está escrito na Bíblia, se é conjectura. E aí aquela mulher surpresa estava logo ali na frente, uns 2 passos à frente, tinha a restituição para ela. Talvez você está desse jeito. Então, assim como Jesus ressuscitou, filho único dessa viúva, talvez você só tenha uma vaquinha também, está a ponto de empurrar ela na vala.
Mas eu te digo, Jesus vai te restituir. Eu não sei o que tu perdeu. Não sei, não tenho nenhuma ideia. Mas eu te digo que ele vai restituir. Você que está aí tanto tempo clamando, que está aí com uma causa na justiça, que está aí, sabe, na pindaíba, vendendo almoço para comprar janta. Eu te digo que Deus vai mudar a tua história. Não importa o ontem, importa o hoje. Quem vive de passado é museu. O passado só presta para ilustrar coisas boas na nossa vida. E aquela mulher, Jesus vê o clamor e ele diz para ela, não chores. Chegando, tocou só um toque. Só um toque. E diz, menino, levanta. Imediatamente o menino levantou, sentou e passou a falar. Está vendo só como Jesus pode mudar a nossa situação num piscar de olhos? Num piscar de olhos. Não precisa muito andar na parede, se enfergar com as costas na parede, gritar, plantar bananeira. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Eu não sei aonde tu tá, eu não sei qual é a tua situação, mas aonde você estiver, você pode clamar pelo nome do Senhor Jesus. E ele vai ao teu encontro. E ele vai te dar vitória. Seja lá o que tu esteja pedindo, se for de acordo com a vontade dele, e se for bom para você, ele vai te dar. Porque muitas vezes a gente está desesperado pedindo uma coisa para Deus, que Deus sabe que não é bom para nós. Deus sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Talvez tinha até gente, inimigo daquela mulher, que dizia assim, bem feito, ela perdeu o marido e agora, isso é castigo. Ela não disse que era cristã, ela não disse que era crente, e agora tá vendo só, tá pagando. Porque tem gente que é, Francisca, tu acha que tem? É lógico que tem. Tem gente que diz, tem gente que acha que porque a gente é cristão a gente não morre. Tem gente que acha que porque nós somos cristãos a gente não tem luta. Não, a nossa vida é um mar de rosa. Não esquece que as rosas têm espinho também. Tem. Se o próprio Filho de Deus, quando veio nesta terra, sofreu que só pagou, teve uma morte de cruz, aí tu imagina nós, pecador do jeito que nós somos, não vamos pagar um preço também, não? É lógico que Deus vai dar a vitória, mas antes de dar a vitória, nós temos que passar por tempo de aprovação, que é para nós valorizar. Quando nós colocarmos a mão na nossa vitória, a gente saber quanto custou, tá? Quanto você ficou ali jejuando, orando, buscando. E quando Deus te colocar, aonde Ele vai te colocar, você não esquecer de onde que Ele te tirou. Porque tem gente que esquece com uma facilidade que eu nunca vi igual. Eu oro a Deus todos os dias, Senhor. Quando o Senhor me entregar a bênção que o Senhor disse que vai me entregar, pelo amor de Deus, não me deixe ficar jactanciosa, prepotente, arrogante. Porque tem gente que diz assim, ó, nem chega perto de mim. Até eu entendo, porque assim, quando Deus coloca uma unção na vida da pessoa, uma unção, somente unção de cura, todo mundo quer tocar nessa pessoa. Todo mundo quer tocar. Sabe por que está enfermo? Sabe por quê? Porque a pessoa sabe que se a pessoa, até da pessoa tocar, até da pessoa falar com você do outro lado, Deus pode curar. Pode. Deus pode mudar a história daquela pessoa com uma palavra daquela outra. Então, quem não quer uma benção? Todo mundo corre atrás de uma benção. Então, eu entendo que tem gente que precisa de ajuda, de suporte para andar em certos lugares. Eu entendo isso. Mas também não vamos exagerar, não vamos extrapolar. Porque a pessoa sabe, se ela te matar, aí pronto, aí acabou. Aí vai sobrar só ela. E as outras pessoas? Então, peça para Deus aquilo que tu quer e Ele vai te dar. Dá. Ele vai dar. Clama, porque, olha, Deus é uma fonte inesgotável de unção, de bênção, de prosperidade, de longevidade, de tudo que você possa imaginar. Peça dele. Se ele quiser te abençoar através de uma pessoa, ele vai enviar até você.
Mas não seja idólatra. Não seja idólatra, não. Sabe, uma vez, tem um apóstolo aí muito famoso, muito famoso, muito cheio da unção de Deus. Eu gosto muito dele, sabe? Gosto demais do apóstolo Valdemiro Santiago. Gosto muito dele, porque através da vida dele, Deus já abençoou a minha vida, já abençoou a minha família. E uma vez eu passei por uma situação que eu não podia nem ajoelhar, porque quando eu ajoelhava para orar, parecia que o meu crânio ia explodir. Era uma pressão no crânio, parecia que ia explodir. O meu filho, ele andava como se ele tivesse tomado um calmante e esqueceu de dormir. A minha filha estava com fedor no corpo e ela não tinha nada em cima dela estragado para ter aquele fedor. O cabelo começou a cair bem no meio da cabeça, igual quando coloca assim uma cuia, sabe, de que aquela coroa. Nós estava desse jeito, e nós estava dentro de uma igreja, uma outra denominação. E eu cheguei para o pastor, contei a situação para ele, ele disse, você tem que orar pela sua filha, pela sua família. Falei, já estou orando, mas eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. E ele virou as costas para mim. E eu fui orar ao Senhor e disse, Deus, eu preciso de ajuda. O que eu vou fazer agora com a minha família? Porque se você está numa igreja, se você vai contar uma situação dessa para o teu pastor, para a tua pastora, o que você espera? Irmã, eu vou te ajudar em oração, vamos fazer um jejum aí, vamos orar, e Deus vai te dar a vitória. É isso que eu espero. É isso que eu faço com as minhas ovelhas que Deus me deu para eu cuidar. E eu esperava isso dele, mas não. Então, eu entrei no carro, botei meus filhos no carro, vamos para casa, e fui orando. Eu falei, Senhor, me dá uma luz, eu preciso de uma resposta, eu preciso de ajuda. E na hora brilhou. Ah, tu viu aquele homem na televisão? Eu não conhecia ele, só conhecia de televisão. Eu falei, Senhor, manda aquele homem vir para a Europa. Orei, pedi para Deus mandar ele vir para a Europa. Manda o apóstolo Valdomiro Santiago vir para a Europa, porque eu preciso de passar na imposição de mão. Olha, isso foi no domingo, quando foi no sábado, meu filho foi olhar a agenda dele. Ele estava vindo para Portugal. E aí o meu filho disse, mãe, Deus ouviu a tua oração, o apóstolo está vindo para Portugal. Falei, compra nossas passagens, porque vai todo mundo para Portugal passar na imposição de mão. Fomos para Portugal, passamos nessa imposição de mão, gente, me deu um calor tão grande, parecia que eu incendiar uma labareda de fogo em cima de mim. Fui pro banheiro, toquei água gelada na cabeça e o fogo, falei, vou incendiar. A minha filha foi na hora. Saiu aquele fedor de cima dela, o meu filho com aquela cara que parecia que andava dormindo, esqueceu de deitar. Quando nós saímos de dentro daquele ginásio, parecia que eu podia... Eu falei, eu vou para a Bélgica, vou dispensar o avião, vou voltar voando. Vou voltar voando para a Bélgica, tão leve que eu estava. Sabe, parecia que eu era uma outra criatura. Então, eu entendo que tem pessoas que têm uma unção assim. E aí, eu me lembro que eu orei para Deus me mostrar por que o povo era desse jeito atrás dele, queria tocar de qualquer jeito. Por que o povo quer tocar nesse homem? Falei, Senhor, me revele esse mistério. E comecei a orar. Nós fomos três ou foi 4 concentrações com ele em Portugal. E comecei a orar, aí eu tinha uma dor que eu caí do cavalo, sabe? Eu gostava de andar montado de cavalo, caí do cavalo, eu tinha uma dor na coluna. E aí eu tive a oportunidade de subir lá para dar um abraço nele, eu e a minha família todinha. Quando eu subi lá, eu senti o amor que ele tem pelas pessoas e a preocupação que ele tem pela obra. Mas era um amor tão grande que aquele homem tem pelas almas. Pode quem quiser falar mal. O pessoal fala mal até de Deus, mas que aquele homem é um homem de Deus, ungido, e a unção de Deus, Deus tem uma unção especial na vida. Isso é verdade. É verdade. Então é por isso que o povo fica, mas não precisa mais, não precisa. Você ora e ele vai vir até você. Assim como eu orei, não precisa ficar quebrando o braço, rasgando a roupa, sabe, se despedaçando. Não precisa, tenha calma, ora.
Às vezes que eu saía daqui para a Bélgica, eu sempre ia levar chocolate para ele. Eu ficava lá e orava. Falava, ei, apóstolo, apóstolo. E ele estava lá. Ei, belga, fica quieta aí. Falei, tá bom, já estou quieta. Quando ele dizia, belga, fica quieta aí, eu fechava o olho e orava. Falei, Senhor, manda ele me chamar lá. Se ele estivesse falando com outra pessoa, a esposa dele dizia, ei, apóstolo, chama a belga lá, para ela subir aqui para te dar um abraço. Então, é assim, fala com Deus. Porque Deus manda aquela pessoa ir até você. E assim, toda vez que eu ia para o Brasil, que eu ia na Mundial, se eu chamava uma vez. Se ele falasse, belga, fica quieta aí, eu fechava o olho e orava, era na hora. Deus dizia assim, vai lá, manda chamar. E me chamava e eu ia toda vez, tirava a foto com ele, mas não na idolatria naquela coisa. Não é necessário. Não é necessário. Então, eu sei que a pessoa, quando quer uma cura, é capaz de qualquer coisa. E aquela mulher, voltando para a história da mulher, aquela mulher, quando ela chegar perto do filho, que vê o filho sentado, que ela vê aquilo que estava morto está agora vivo, aquilo que estava falido agora está restituído. Tu já imaginou? É assim que Deus vai fazer na tua vida. Enxuga a tua lágrima e começa a sorrir. Não importa que o pessoal que está aí do teu ladinho, por que tu tá sorrindo? Tá rindo de quê? Tá ficando doida, é? Tu fala, tu não sabe o que Deus vai fazer na minha vida. Deus vai fazer coisa tão maravilhosa na minha vida que eu vou ficar como quem sonha. E vocês vão estar muito vivos para ver. Não importa quem não acredita. Sabe por quê? A palavra tem poder. Tem poder. Tem poder. Quando você está em aflição, quando você está em tribulação, tu não consegue raciocinar. Tu só vê derrota na tua frente. Então, tu tem que manter o teu foco na vitória. Se tu quer vitória, tu tem que manter o teu foco na vitória, não na destruição. Olha por exemplo de Pedro. Pedro estava andando por sobre as águas, não estava? Mas na hora que ele tira o olho de Jesus e começa a olhar para a tempestade, ele afunda. Então, é assim. Aquela mulher, quando ela vê, ela volta para casa. O que ela fala? Avisa lá o coveiro, fecha a cova. Não tem mais defunto. Avisa lá pro povo que ficou. Vai na frente avisando lá para preparar a comida, o banquete, porque o meu filho ressuscitou e agora tem um novio cevado para ter um banquete para comemorar. A segunda a ressurreição. A ressurreição do meu filho. Nasceu pela segunda vez. Pela segunda vez. Porque aonde Deus passa, não fica mais do mesmo jeito. Aonde Deus toca, o que estava morto ressuscita. Aquele que estava paralisado começa a andar. Aquele que estava em tribulação cessa. Cessa. Todo o mal bate em retirada, porque a luz chegou. Deus é luz. E aonde ele chega, aquele que estava... Francisco, eu estava no deserto, era só capim seco. Estava botando aquele óculos verde para ver. Era o meu jumentinho aqui, meus boi, meu jumento, minhas ovelhas. Estava tudo pastando aqui no pasto seco. Estava tudo de óculos verde para ver o capim seco verde. Não, agora tira esses óculos aí, porque tu vai ver, é o real. Vai estar o jardim, paraíso. Vai estar, a tua seara vai estar tudo verdinho. Vai estar tudo pronto para os teus animais vir pastar, em pasto verdejante, com água fresca. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai transformar essa tua lágrima em riso. Esse teu choro, esse teu planto, em alegria. Começa a cantar o hino da vitória. Tu tá falando isso para me alegrar? Não é para te alegrar, não. É para você que anda buscando a presença de Deus. É para você que anda buscando a restauração da tua vida, do teu casamento, da tua família. É para você que anda nessa situação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então Deus vai fazer maravilha na nossa vida. Nós só precisamos acreditar e não duvidar, porque quem duvida é igual a onda do mar, que vai e vem e fica. Então, foca naquilo que você quer e Deus vai te dar a vitória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor,
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelas bênçãos derramadas, até pelas lutas, Pai, porque as lutas nos ensinam a ser mais perseverante. A luta nos ensina a ter fé. A luta nos ensina a andar nos teus caminhos e não sair dos teus pés. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra esse azeite, consagra tudo que está aí do lado do celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta de toda e qualquer tribulação que estava na vida dessa criatura, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Senhor, venha ser liberta, venha ser sarada, venha ser curada. Toda maldição hereditária que estava na vida destes familiares venha ser quebrada, Pai. Que essa pessoa venha ser restaurada, venha ser restituída. Tudo aquilo que o gafanhoto, que o migrador, destruidor comeu dela, ela venha ser restituída no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, aviva a tua obra, dá crescimento a esta obra, tira toda a paralisia, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço também, Senhor, que o Senhor repreende todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada todo o atrapalho, toda preda de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo, tudo aquilo que estava trazendo trava, tudo aquilo que estava trazendo cancelamento. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai caindo por terra, vai saindo dos nossos caminhos. Pai, repreende esse espírito de depressão, esse espírito de loucura, o espírito do medo, o espírito do câncer, o espírito de enfermidade. No nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra. Esse homem, essa mulher, que o Satanás entrou dentro da igreja e tirou ela de dentro da igreja, ele de dentro da igreja, e levou para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição. Entra, Senhor, e resgata o teu povo, Pai. Quebra, Pai, todas as correntes, todas as amarras que Satanás colocou na vida do teu povo. Esse espírito de escravidão, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada. Tira toda a cegueira espiritual da vida do teu povo. Dê entendimento, sabedoria, discernimento para o teu povo, Pai. Batiza o teu povo com o Espírito Santo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, envia tua legião de anjos, Pai, nos nossos locais de trabalho, para remover esse demônio da confusão nesse local de trabalho, esse espírito de inveja, Pai. Vai repreendendo toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo o levante do inferno contra a nossa vida, contra os nossos projetos, seja fracassado agora todo o projeto do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa. No nome do Senhor Jesus, seja destruído todo espírito de pombagira, de Jezabel, de Enxucaveira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Zé Penino. Vai batendo em retirada, Satanás, da vida deste homem, da vida desta mulher. Todo espírito do fracasso vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, para repreender toda oração contrária, todo espírito de inveja, de olho gordo, que foi lançado contra a nossa casa, esse olho de seca pimenteira, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada olho de tandera, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada agora dos nossos projetos, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Pai, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para socorrer, para livrar o teu povo de todo fracasso, de toda tribulação. No nome do Senhor Jesus, Pai, abre a janela dos céus e derrama bênção sem medida sobre a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.